Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada mesmo pela parceria. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. A repercussão da última live foi muito boa, foram mais de 800 visualizações, sabe? Obrigada a vocês que compartilharam. O tema realmente foi um tema muito importante, né? Que foi a pedofilia e o abuso sexual. Foi uma forma assim bastante esclarecedora de alguns fatos, né, que muita gente não sabe sobre a pedofilia, e o objetivo era mesmo assim prevenir, né, esses crimes de abuso e também de ajudar as pessoas vítimas de abuso a se recuperar do trauma. Então, se você não compartilhou a minha live da semana passada, vai lá na minha página, no meu perfil, no meu canal, Vera Granado, e compartilha, porque quanto mais gente refletir sobre esse assunto, melhor. Hoje, o conto de hoje, ele também tem um tema muito importante. Ele fala, eu fiz colinha de novo, tá, gente? Porque assim eu não esqueço de falar nada que eu acho que seja realmente importante compartilhar com vocês. É importante dizer que não é a minha opinião assim que eu expresso aqui, eu estudo, pesquiso para poder falar. Então eu não quero esquecer nada, minha cola tá aqui. O conto de hoje, ele fala sobre a guerra contra o tráfico, que mata tanta gente, inclusive policiais. A polícia no Brasil, ela foi criada em 1809, quando um ano depois que a família real veio para o Brasil. O objetivo da polícia era mesmo proteger a família real. Então ela tinha um objetivo de fazer a defesa interna, a defesa da família, né? Não era a defesa pública, a segurança pública. E ela também trabalhava assim com a segurança nacional, né? Caso houvesse invasão. Então eram esses dois os trabalhos da polícia: proteger a família real e proteger o país de invasões, né? Segurança nacional. A polícia não se chamava Polícia Militar. Ela passou a se chamar Polícia Militar em 1946, depois do Estado Novo. Sim, antes da ditadura militar. Durante a ditadura militar, houve muitas prisões arbitrárias. Não precisava haver mandato para prender, né? Bastava se não concordar com o governo que a pessoa era presa, torturada, morta, sumiam com os corpos, né? Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu na ditadura. Mas a ditadura acabou, né? Veio a democracia, a gente pôde se expressar, a gente pôde ir para as ruas falar, se manifestar, pedir aumento de salário, direitos, né? Mas a polícia continua a mesma, entendeu? A ditadura militar acabou, mas a polícia militar continuou, com as mesmas estratégias de guerra, né, que ela usava durante a ditadura militar. A polícia brasileira é a que mais mata, mas também é a que mais morre, né? No ano de 2018, a polícia matou 6.160 pessoas no Brasil e 343 policiais foram mortos no mesmo ano, 2018, aqui no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança. Muita coisa, né? A polícia usa barra de ferro para bater em pessoas indefesas. Um exemplo disso foi aquele episódio do baile funk em São Paulo, que a polícia fechou o baile funk, né, e 9 pessoas morreram, pisoteadas e asfixiadas. Há registro de tortura e de negação de socorro, mas a corregedoria disse que a atitude foi lícita, que eles agiram em legítima defesa. Mas se você botar no Google assim, policiais batem com barra de ferro participantes de baile funk em São Paulo, se você colocar isso no Google, você vai ver o vídeo que mostra os policiais na porta da entrada do baile funk batendo em cada um que saía do baile com uma barra de ferro. Que eles fecharam o baile, botaram todo mundo pra fora, mas cada um que saía levando a porrada. A gente vê o vídeo, a gente nem fica tão horrorizado, porque é uma coisa que já está se tornando normal. A polícia bater em pessoa indefesa, desarmada. A pessoa não tinha droga, não tinha nada, simplesmente estava saindo do baile, pá, uma porrada. E a própria pessoa que está ali apanhando aquilo também não acha tão absurdo, porque já é uma realidade na vida deles isso,
né? O salário de um soldado, né, que é o mais baixo cargo da PM, assim, logo que entra, é menos de R$ 3.000. As relações de hierarquia são absurdas. Um sargento, um cabo, um soldado, ele não pode questionar um oficial. Ele tem que receber aquela ordem, por mais absurda que seja, e obedecer, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele ache um absurdo. Acabam com a subjetividade deles. Padronizam a roupa, o cabelo, a unha e principalmente o pensamento. Todos têm que pensar da mesma forma, ter as mesmas atitudes. Você tem uma ideia? O Ministério Público ele teve que entrar na justiça para a polícia oferecer álcool gel e máscara para os agentes. Muitas vezes falta gasolina, manutenção nos carros. Quer dizer, eles trabalham, além de ter os salários baixos, né, eu estou falando dos praças, né, que são aqueles que ficam na linha de frente mesmo do tiroteio do morro. Além de terem os salários baixos, eles também têm péssimas condições de trabalho. Aí fala-se em armar o cidadão. Armar o cidadão é deixar o policial mais vulnerável, como se ele fosse incapaz de exercer a sua função, de defender o cidadão. Tipo assim, a polícia não está fazendo a parte dela, então bota uma arma na mão de cada um, pronto, cada um vai se defender. Mas quem vai ficar mais sujeito à morte, mais vulnerável, é o próprio policial. A população, por quê? Porque a população ela vê a polícia como inimiga. A polícia, lógico, ela atira com bala de borracha, gás lacrimogêneo, cacetete, no combate nas manifestações, onde as pessoas estão pedindo seus direitos. Aí são recebidas dessa forma pela polícia, quer dizer, a polícia a sociedade cada vez mais, o povo, né, fica contra a polícia, vê a polícia como inimiga. As pessoas têm medo da polícia, principalmente se for preto e pobre, né, porque esses a polícia pode matar e não acontece nada. Quer dizer, a polícia que devia dar segurança, ela causa medo, insegurança nas pessoas. O pacote anticrime do Sérgio Moro, ele legitima o abuso do poder, porque ele diz que o policial pode matar se ele sentir medo, surpresa ou ter violenta emoção. Quer dizer, um exemplo disso foi aquele rapaz que fez 19 anos, estava comemorando aniversário, pediu a moto emprestada do colega e foi andar uma volta com a moto, estava sem capacete, né? E ele foi perseguido por 2 policiais, caiu no meio-fio, né? Perseguido, caiu, e no chão a polícia deu um tiro e matou, né? Aí foi legítima defesa, porque o policial disse que ele pensou que ele ia puxar uma arma para ele. O garoto não tinha arma, o garoto não era bandido. Isso é o que diz no pacote do anticrime do Sérgio Moro, que é a defesa putativa. Você sabe o que é isso? Eu também não sabia não, fui pesquisar. A defesa putativa é aquela que é de suposição. Você supõe que vai ser agredido, supõe que a pessoa tem uma arma, e aí você vai lá e mata, entendeu? Porque você está se defendendo. É isso. Quer dizer, esse pacote parece que protege o policial, porque dá a ele o direito de matar, sem responder criminalmente, mas ele só protege maus policiais, que não estão nem aí para matar os outros. Porque a classe mesmo, ele não protege não. Sabe por quê? Porque ele coloca a população ainda mais contra a polícia. Porque a polícia está matando os filhos das pessoas de bem, de família, sabe? E não está acontecendo nada com elas. As pessoas se revoltam. E as pessoas ficam contra a polícia. Aí dá a arma na mão de todo mundo. A polícia fica mais vulnerável. O que precisamos é investir em treinamento com clareza da missão do policial e os limites de sua ação. A PM, ela está na linha de frente na guerra contra o tráfico. Ela mata, ela morre, ela vê seus amigos morrerem. Ela tem uma rotina estressante. Todos os dias, 43 policiais se afastam por transtornos psiquiátricos. Claro, os da patente inferior, que são os que estão na linha de frente. A taxa de suicídio é proporcionalmente 4 vezes maior entre os policiais
do que entre as outras pessoas da população. A elite não respeita a polícia. Um exemplo que a elite não respeita, não sei se vocês viram, o caso daquele empresário que mora num condomínio de luxo em São Paulo, Alphaville. Se você não viu, você pode ir lá no Google, você vai ficar horrorizado de ver como que o cara trata o policial. Foi assim, a mulher dele chamou a polícia porque ele estava agredindo ela. Quando o policial chegou, ele xingou, humilhou, falou que ele era um merda, ganhava R$1.000, que ele ganhava mais de 300 mil, que na casa dele ele não ia entrar. Enfim, esse policial teve que pedir reforço, o reforço chegou, o cara foi preso, mas imediatamente após foi liberado. É assim que ele trata a polícia. O combate ao tráfico, veja bem, o combate ao tráfico não precisa ser guerra ao tráfico. Porque o bandido do morro, ele não desce o morro para pegar arma, comprar arma e droga e levar para o morro, não. O bandido do morro, ele nem desce o morro. Alguém leva quilos e mais quilos de droga para o morro e armas também. E essa pessoa que abastece o morro, ela não é preta e nem pobre, nem mora na favela. Entendeu? Então a gente precisa de uma polícia que trabalhe com investigação e inteligência, como a Polícia Federal e a Civil. Por isso que é preciso desmilitarizar a polícia. Porque nós não estamos em guerra. A gente não precisa de uma polícia que tenha estratégia de guerra. E a polícia militar, ela usa estratégia de guerra, porque assim ela foi criada, assim foi toda a vida. Só que é preciso mudar. Porque a gente não precisa de guerra contra o tráfico. A gente precisa de investigação para poder combater o tráfico. Quando se fala em desmilitarizar a polícia, não está se falando em acabar com a polícia de jeito nenhum. Está se falando em acabar com essa ideologia militar que só destrói e domina. Porque a gente precisa de uma polícia que use a inteligência para realmente acabar com o tráfico. Porque a guerra mesmo contra o tráfico, da polícia contra o tráfico, já existe há anos e nunca acabou com o tráfico. Quantos e quantos anos a polícia sobe o morro, tiroteia, morre uma opção de gente, policial e crianças e não resolve nada. O tráfico continua existindo. Será que já não deu para ver que esse jeito não está dando certo? Então é preciso mudar essa ideologia. Aliás, desmilitarizando a polícia acaba também, né, gente, com o Supremo Tribunal Militar, que custa 430 milhões por ano aos cofres públicos, né? Porque assim, se desmilitarizar, o policial vai se submeter ao Supremo Tribunal Federal igual todo mundo. Então, assim, desmilitarizar a PM é usar a inteligência e a investigação. Aí não vai precisar usar fuzil, caveirão, expor seus agentes à morte. Vai acabar com essa necropolítica que mata pobres e pretos, crianças e adolescentes. E vai conseguir, enfim, combater o tráfico, combatendo o crime pela raiz. Porque vai realmente chegar nos verdadeiros culpados, aqueles que não são os da favela, que abastecem o morro com as drogas. Sabe por quê? Porque a polícia sobe o morro, mata os bandidos do morro, né? Mas no dia seguinte tem outros bandidos para substituir, porque sempre vai ter meninos e meninas no morro querendo ganhar um dinheirinho. Então vai ter sempre alguém para fazer esse trabalho. Mata os bandidos, mas até outro no lugar. O que tem que acabar é com esse abastecimento da droga, porque se não tiver droga no morro, eles vão trabalhar com o quê? Eles vão comercializar o quê? Então tem que pegar, são essas pessoas, né, que não são do morro nem da favela, que são brancos e ricos e de colarinho branco, que abastecem o morro com a droga. Aí sim, você vai acabar com a droga, com o tráfico de drogas pela raiz. Vamos ao ponto. Bom, teve gente que achou até estranho, né? Se chamar Vendaval. Vamos lá, você vai entender por quê. O título do conto de hoje é Vendaval. Era inverno no Rio de Janeiro, mas as praias estavam lotadas, apesar da pandemia do Covid-19. Restaurantes cheios, gente correndo na orla, dia lindo. Mas, no fim da tarde, o vento chegou para acabar com a festa.
O tempo fechou para balanço e pendeu para o lado mais fraco. Só um minutinho. A 4 quadras da praia estava a ladeira dos Tabajaras, onde Paulo morava. Naquele dia, foi impossível ele ficar em casa, pois o calor que fazia aquecia o vento do único ventilador. Ele tinha levado seu irmão à praia. Sua mãe tinha ido fazer uma faxina. O vento chegou com pressa e violência. Arrancou as telhas dos quiosques, derrubou árvores e não veio sozinho. Trouxe a chuva para ajudar nesse processo de devastação. Paulo foi para casa com o irmão, assim que começaram as primeiras lágrimas do céu escuro. Mas a casa dele não estava mais lá. O vento e a chuva levaram a casa, deixando tudo que tinham pelo chão. O pequeno começou a chorar pedindo pela mãe. Calma, mamãe já vai chegar. Onde a gente vai morar agora? A gente vai dar um jeito, fica calmo. Paulo acalmava seu irmãozinho, mas seu coração estava despedaçado. Ele não sabia o que fazer. Teve a ideia de pedir ajuda ao padre de uma igreja próxima. Ali, ele ficou com o irmão. Gente, vocês estão ouvindo bem? Tá tendo algum problema? Estão ouvindo bem? Então tá. Eu vou repetir esse parágrafo. Paulo acalmava seu irmãozinho, mas seu coração estava despedaçado. Ele não sabia o que fazer. Teve a ideia de pedir ajuda ao padre de uma igreja próxima. Ali ele ficou com o irmão. Depois, o padre abrigou outras famílias que também ficaram na mesma situação. Recebiam quentinhas de uma ONG. Pessoas doavam roupas, colchonetes, objetos de higiene pessoal. Assim eles iam sobrevivendo. Paulo ia todos os dias assistir às aulas online na casa de Lion, seu amigo, porque as escolas estavam fechadas por causa da pandemia. Um dia, quando estava voltando para a igreja, um colega o abordou. Ai, cara, tô sabendo que a tua casa caiu na chuva, tu tá na merda, não quer trabalhar comigo? Tô fora, cara, não quero essa vida pra mim, não. Qual é, cara? Vai ficar até quando nessa situação? O dinheiro é bom, rapidinho você constrói a tua casa. Você só tem que avisar os caras quando a polícia chegar. Tem que ficar tomando conta de quem entra no morro, molezinha. Só isso mesmo? Só, cara. Valeu então. Me leva lá nos caras que eu vou querer trabalhar pra eles. Já é. Paulo foi. O trabalho era mesmo fácil. Mas um dia botaram um fuzil na mão dele e mandaram-no ajudar na missão. Eles iam receber uma carga grande de armas e munição e precisavam de reforço na segurança. A equipe estava desfalcada. Sem poder dizer não, pegou o fuzil e foi ensinado a atirar. A carga chegou pelas mãos de um playboy e Paulo ficou fazendo a segurança dele junto com outros. Mas a polícia subiu. O playboy era filho de uma deputada e o Bop tinha a missão de subir o morro e trazer o rapaz de volta. Houve confronto. 7 morreram. Entre os mortos estava Paulo, que nunca foi bandido. Só queria o dinheiro para reconstruir sua casa, que aquele maldito vento levou e que, não satisfeito, levou agora a sua vida. O sargento, responsável pela missão, só sabia que tinha que resgatar o rapaz, mas não sabia por que ele estava ali. Quando chegou ao local, mandou seus homens descerem com o playboy e ele desceria logo em seguida. Ele ficou com o chefe do morro, que depois de dizer para o sargento o que o playboy foi fazer lá, ficou ali mesmo, estirado no chão, com uma bala no peito. O sargento devolveu o garoto à mãe, que esperava lá embaixo junto com o coronel. Parabéns, sargento. Você fez um excelente trabalho, como sempre, disse o coronel. Senhor, o playboy é traficante de arma. A gente não pode deixar ele sair daqui assim, tá errado. Dispensado, sargento? Sim, senhor, respondeu, batendo continência. O sargento saiu indignado. Porra, a gente se arrisca nesse morro a levar tiro por causa desse playboy traficante. Deixa isso pra lá, cara, vamos embora. O sargento foi treinado para matar. Mas se o traficante fosse filho de alguém importante, rico e branco, ele só podia se calar. O povo fez protesto pelas 7 mortes. A mãe de Paulo deu uma entrevista para a TV. Meu filho tinha 14 anos e estudava. A gente estava abrigada na igreja porque a chuva levou nossa casa.
Eu não sabia que meu filho estava trabalhando para o tráfico. Por que a polícia matou meu filho? Se ele errou, tinha que ser preso, mas não perder a vida. Se ele fosse branco e filho de doutor, mesmo com arma na mão, não teria morrido. Essas palavras rasgaram o coração do sargento. Ele era o cara que matava os filhos de mulheres como aquela. Meninos pobres e pretos como ele. Mas que um dia escolheu ser policial para lutar contra o crime. E não fazia ideia de que estava escolhendo ficar ao lado dos criminosos que têm a lei a seu favor. Ele não queria mais fazer parte daquela hipocrisia. Sabia que não era o crime que ele combatia. Só combatia criminosos pobres, porque os criminosos ricos iam continuar existindo à custa da vida de tantos Paulos e de tantos policiais militares. Só um vendaval para acabar com o militarismo na polícia. Que a única estratégia de guerra que precisa é a inteligência e a ética para combater o crime pela raiz, investigando e punindo seus verdadeiros autores, os homens de bem, que controlam este país, que decidem quem deve viver e quem deve morrer. Até o próximo conto, até o próximo encontro. Um beijo.